Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Celina em Canadá. Eu tenho comigo a Débora Calazans, que é a nossa gerente técnica. O webinar de hoje, nós vamos falar sobre os erros mais comuns que levam à negativa do seu visto de estudos, né? Eu acho que todo mundo que está nessa jornada quer evitar essa negativa a todo custo, não é? Exatamente. Apesar da gente, não ter como dar a aprovação, prover a aprovação, existem formas de tentar, diminuir o risco de uma possível negativa. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar também quais são os pontos importantes na hora que você estiver aplicando para o seu visto de estudo, o que você tem que ter atenção, o básico do que você precisa apresentar. Óbvio que cada caso é um caso, Não existe também uma receita, mesmo sendo um processo temporário, ele sempre vai ser focado e voltado para o seu cenário, Isso. Então, qual a documentação que você tem para apresentar de acordo com aquele critério, aquele requisito que você precisa cumprir. É importante, bastante importante frisar isso, Cada caso é um caso, tá? Nem sempre a documentação usada por outra pessoa é uma documentação suficiente para o seu caso, tá? Então, você tem que analisar numa totalidade o seguinte: quando você quer vir estudar aqui no Canadá, tá? É uma estadia temporária, certo? Você vai fazer o seu programa e o programa tem uma duração de X tempo, ok? Se você vai aplicar para um PGWP, que é o visto de trabalho concedido, quem se formou aqui depois ou não, é uma outra história. Se o seu curso vai te dar direito a isso, é uma outra história, e por aí vai. Se você vai trabalhar às 20 horas, se você vem com acompanhante que vai trabalhar ou não também, então a imigração ela vai fazer análise do seguinte, Você está pedindo para vir estudar temporariamente. O que você vem estudar aqui? Quem é você, em primeiro lugar, Quem é você? O que você faz? Aonde você estudou? O que você estudou? Aonde você trabalha? Por quanto tempo? Qual é a sua renda? Quais são os seus laços? Então, eles colocam isso tudo, dentro dos fatores que eles consideram, tá? Quando você fala que você quer vir estudar ao Canadá e você está abrindo mão, de uma certa estabilidade, talvez você tenha hoje um emprego, e um bom salário no Brasil, o estudo aqui tem que fazer sentido, Porque é um investimento alto, certo? Ele vai variar entre 15 a 18 mil dólares por ano, podendo ser mais que isso. Num programa vocacional, ele vai ser um pouco mais barato, Mas em torno de quê? De 8 a 10 mil dólares, ainda assim. Então, é um grande investimento. A imigração precisa entender por que você quer vir estudar. Por que você quer estudar esse programa? Será que não é algo que você já estudou anteriormente e talvez não faça sentido no seu currículo? Ou será que pode até ser o mesmo programa que você já tenha se formado, tenha bastante experiência, porém vai te servir como uma reciclagem, sabe? Então, são esses os pontos, que a imigração vai olhar, tá? E o webinar de hoje é para te ajudar a navegar, dentro, da cabeça deles, vamos botar dessa forma, e evitar, tá, uma possível negativa. Então, a gente vai levantar alguns pontos aqui e a gente vai discutir um por um. Exatamente. Eu acho que primeiro também vamos falar assim, quando é que eu devo começar a fazer o meu planejamento em relação ao visto de estudo, O ponto-chave ali inicial é você precisa ter sido aceito por uma instituição de ensino, ok? Sem a carta de aceitação, você não consegue fazer, juntamente com os outros documentos, o pedido do seu visto de estudo. Só que isso não significa que você não pode começar a planejar a sua ida, ou a sua vinda antes. Por quê? Assim como a gente falou no webinar de ontem, que falamos sobre Express Entry, a questão do planejamento, e principalmente do planejamento financeiro, é muito importante. E não é diferente também no visto de estudo. Então, assim, você não tem que ter somente o valor para você poder pagar a matrícula do seu curso. Você também vai ter que apresentar a comprovação financeira no seu processo. Então, a gente já tem a questão da carta de aceitação, da comprovação financeira, o que a Celina falou sobre explicar quem você é. Eu sempre falo sobre a principal diferença entre, por exemplo, o visto americano e o visto canadense. O visto americano, você tem a entrevista. Então, você tem a possibilidade, nem sempre, mas de se explicar, de falar, de estar à frente, com o oficial ali. Muito mais fácil, às vezes, você explicar, sabe? Exatamente. Já o Canadá, dificilmente tem
alguma solicitação de entrevista, são raros os casos que isso acontece, mas você é julgado por documentos, você é julgado por informações que são colocadas na aplicação. Por isso que é de extrema importância que tudo esteja o mais completo possível, o mais claro possível, né, para o oficial analisar. Então, a carta de intenção, por exemplo, ela vai entrar nisso como a entrevista, né? Ali é onde você vai fazer toda a descrição de quem você é, o que você fez, o que você faz, por que você quer vir e etc. E ela vai ser, como a gente pode falar, uma folha de rosto de todos os documentos que vão ser anexados na aplicação. Então, ali você vai falar o que você estudou, por exemplo, qual é a sua formação, ali vão estar os documentos. Você vai falar onde você vai estudar, ali vai estar a carta de aceitação. Então, a carta de intenção é muito importante no momento também, né, como um dos documentos necessários para o processo do visto de estudo. Então, a gente já falou da carta de aceitação, você tem que ter uma comprovação financeira, a gente vai falar um pouco mais depois sobre comprovação financeira, a gente tem a questão da carta de intenção, né, e aí a gente vem, vínculo, né, eu acho que a Celina sabe que é uma dúvida muito recorrente, assim, vínculo, tá, mas... O que é vínculo? E para que eu preciso estar trabalhando se eu vou para o Canadá? Né? A gente escuta sempre isso, né? Sempre. Porque muita gente fala assim, eu pergunto, né, nas minhas consultas, então, você está empregado hoje? Não, mas eu vou para o Canadá. Ok, eu entendo que você quer vir, né? Mas você não está no Canadá ainda, nós não temos um visto aprovado, certo? Então, a imigração precisa entender hoje qual a sua empregabilidade, ok? Você tem empregabilidade hoje? De repente, se você não tiver, é uma preocupação deles, entende? Peraí, vou fazer uma mudança total de carreira. Por quê? Qual a sua idade? Né? O que você se formou? A sua experiência, você fazer uma mudança radical, será que vai ter empregabilidade quando você voltar? Quanto dinheiro você tem? Será que você vai gastar toda a sua poupança que você tem para você fazer um programa sem saber se você vai ter empregabilidade aqui depois? Então, são algumas coisas que a imigração levanta, tá? Por se tratar de um processo temporário, existe um prazo limite dele. Ele vai começar no momento que você pisar aqui para você começar o curso, ou ele vai finalizar no momento que você finalizar o seu programa, entende? Ok. Temporário, isso quer dizer que existe um retorno para o Brasil. Então, por isso, né, que é tão importante na nossa carta de intenção mostrar quais são os seus vínculos, tá? Muita gente me pergunta, eu tenho um imóvel, o imóvel é um vínculo? Infelizmente, não. Eu tenho um carro, uma moto, são vínculos? Também não, tá? O fato de você ter um imóvel, ele pode trazer uma estabilidade financeira, é um ponto positivo, ok? Mas ele é mandatório para ter um visto aprovado? Não. Okay? O fato de você não ter um imóvel no seu nome não quer dizer que o seu visto não vai ser aprovado. O fato de você ter um imóvel também não quer dizer que é uma garantia, tá? Eles olham a junção de absolutamente tudo nessa aprovação. Exatamente, os documentos eles se conversam, né? Sim, as informações elas se conversam. Assim como a gente tem também esse questionamento com relação a imóveis, a bens materiais, na comprovação financeira, né? E não, ele não pode ser utilizado como comprovação financeira. Tá? Você não tem. Mas o imóvel vale X mil, X milhões. Vendido. Vendido, exatamente. Você não tem aquela quantia disponível para você utilizar, ok? E às vezes, se você coloca que você está se desfazendo de um bem, né? Ou que você se desfez recentemente de um bem e você está pegando aquele valor, é o único valor que você tem, e utilizando como comprovação financeira, pode parecer que você não teve um planejamento, né? E que você realmente já está se desfazendo de todos os seus laços, os seus vínculos, o que seja no seu país de origem, para poder vir para o Canadá e não ter motivação para retornar, ok? Então, assim, a gente sabe, né? 99% das pessoas que vêm para o Canadá estudar, eles têm a intenção de chegar até a residência permanente, tentar, né, ficar e permanecer no país. Mas a gente precisa sempre entender que é um passo de cada vez. Então, o oficial precisa também, ele sabe disso, ele sabe que a sua intenção é vir e tentar chegar mais para frente numa residência permanente. Mas ele quer entender ali, ok, mas e se isso não acontecer? Né? Como você vai voltar? O que vai te levar de volta? O que vai te acrescentar quando você voltar? Muitas pessoas questionam, né? Mas eu não quero voltar. Eu não quero nunca mais pisar no Brasil. Quantas vezes eu escuto isso por dia, né? Ok, eu entendo, né? Você, suas razões por não querer mais voltar, né? Mas o oficial precisa entender isso, tá? Precisa entender um pouco o que está te trazendo, ok? E o seu pedido inicial, ele é temporário. Essa é a parte que é muito importante. Ele é temporário. Não quer dizer que você não possa, na sua carta de intenção, dizer, então,
não quero nunca mais voltar. Eu estou indo estudar, por exemplo, numa área que tem muita demanda no Canadá, tem altíssimo salário, tem muita empregabilidade, que minha intenção é querer ficar. Nada impede que você diga isso. Porém, com 17 anos de experiência trabalhando nessa área, eu posso contar nos dedos quantas vezes foi colocada uma carta dessa forma e houve uma aprovação. Entende? A não ser que você possa provar que, independente aonde você fique, seja no Canadá, seja no Brasil, em qualquer outro país, você tenha alta empregabilidade com que você veio estudar aqui, que você está empregado, muito bem empregado, com crescimento profissional, que você vai voltar. Então, assim, se você tiver como comprovar que, independente onde você vai ficar e que essa escolaridade, essa experiência internacional vai te agregar, sejam bem-vindos a aplicar através de uma carta do Intent. Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar com relação à documentação pessoal, no sentido, por exemplo, do passaporte, tá? Que é outro ponto importante. O passaporte, ele precisa, tá? Não é que ele precisa, né? Mas a imigração é indicado que você tenha um passaporte com uma validade que cubra todo o período que você inicialmente vai ficar no Canadá. Então, se você vem estudar, pelo menos todo o período inicial do seu programa. Por quê? Também diferente dos Estados Unidos, que eles concedem vistos acima da validade do passaporte, né? O Canadá não faz isso. Então, se você vem para cá e vai fazer um curso até 2025 e o seu passaporte vence em 2024, provavelmente quase 99,9% de chance de você chegar na fronteira aqui, quando ele for emitir a sua permissão de estudo, porque no Brasil você aplica o visto, que é a etiquetinha para você entrar, né? Eles vão emitir até a data do seu passaporte. E com isso, depois você precisa passar por uma extensão da estadia para você finalizar o seu programa. Então, se você está aí com o passaporte perto de expirar, né, nesse meio do planejamento, já é um ponto que você precisa ver, com relação à renovação de passaporte. Atenção ao passaporte das crianças também, né? Que normalmente tem a validade menor, dependendo da idade, etc. Então, já veja a possibilidade de fazer a renovação do passaporte. Até onde eu sei, não tem um limite, né? Assim, mas só vai vencer daqui a 6 meses e eu já posso renovar? Eu nunca vi nenhum problema com relação a isso. Então, esse é um ponto importante também com relação à sua documentação pessoal, de você ter o passaporte, onde a validade cubre inicialmente todo o período do seu programa. Lembrando, assim, né? Toda vez que você fizer uma extensão aqui dentro, você vai ter que fazer uma nova comprovação financeira, comprovar que você está estudando, etc. Muitas vezes, você juntou aquele montante para dar entrada no visto. Uma vez chegando aqui com todas as despesas, etc., etc., talvez no momento da sua extensão você não tenha aquele valor mais, né? Mas mesmo assim, você vai ter que comprovar que você vai ter restante do valor ainda disponível para você continuar, para se manter aqui dentro. Então, esse é um ponto bem importante, né, quando se trata de extensão. Exatamente. Então, agora a gente vai citar alguns pontos, né? A gente vai falar uns pontos específicos sobre o que pode causar, ou que normalmente, né, o que são a causa de uma negativa. Ok? Então, o primeiro de tudo é a questão do financeiro, a comprovação financeira, né? Não existe um certo e errado com relação à comprovação financeira, essa é a verdade. Apesar da imigração colocar uma tabela lá, falha, totalmente defasada, porque eu já estou nisso há 10 anos e a tabela é a mesma desde sempre, né? Então, como, né? Ok? Então, assim, é uma tabela que, ao nosso ver, dentro do que a Canadá trabalha e vê nos processos, é um valor que não é suficiente. Porém, a imigração coloca lá, né, para o aplicante principal, além do valor do primeiro ano do programa, mesmo que seu programa tenha duração de 2, 3 anos, você precisa comprovar pelo menos o primeiro ano, você ter $10 mil para comprovar para sua estadia, ok? Aí, se você vem com o cônjuge, é $10 mil do principal, mais 4 mil do cônjuge. E aí, os seus menores dependentes, cada um deles mais $3 mil, ok? Então, se a gente faz uma conta, por exemplo, $10 mil para uma pessoa, para um ano, dá 800 e algo por mês, isso não é uma realidade. Você não paga nem o quarto que você está dividindo, sendo bem realista, tá? Então, assim, o valor que eles colocam, ele não é cabível no cenário atual, ok? O nosso aconselhamento seria, para quem vem como solteiro, $15 mil canadenses para o seu primeiro ano. Quem vem como casal, pelo menos 24 mil para o casal. Isso, assim, eu estou jogando por baixo, ok? Acima da tabela da imigração, abaixo de um custo de vida real, tá? Para quem vem com dois, né, casal mais um filho, $36 mil
canadense, 4 pessoas, 48 mil, 5 pessoas, 60 mil, tá? É mais ou menos o cálculo que a gente coloca por pessoa jogando por baixo mesmo, tá? A gente percebe que essa comprovação financeira, ela tem, né, um bom, excelente, na verdade, índice de aprovação. Isso não garante a aprovação, ok? Nós já tivemos casos com cliente com menos que isso ser aprovado, cliente com muito mais do que isso não ser aprovado, ok? Então, é mais ou menos a média que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro ano de estadia, mais o valor integral do primeiro ano do curso, tá? Você não precisa se antecipar e pagar integralmente o seu curso. O que você pode fazer, exemplo, o curso custa 15 mil, você pode ter pago um depósito de 5 mil e apresentar o restante dos 10 mil na sua comprovação financeira, juntamente com o recibo dos 5 que você já pagou, tá? Dentro ainda da comprovação financeira, a minha indicação é que você, o principal aplicante, ou você e o acompanhante, tenham pelo menos 60% a 65% desse valor no nome de vocês, onde vocês possam mostrar saldo em conta, através de imposto de renda, olerite, que vocês realmente tiveram esse dinheiro, juntaram esse dinheiro, tá? O restante do valor você pode usar um custeador. Ok? Um custeador, ele pode ser família, ele pode ser um amigo muito próximo, ele pode ser um padrinho, madrinha, tá? Primos, na verdade, até pode ser qualquer empresa. Né? Exatamente. Nada na lei fala que você não pode utilizar qualquer pessoa como custeador. Porém, tem que fazer sentido, né? Por que a pessoa vai se colocar responsável financeiramente por você, vai apresentar e vai colocar à disposição, né, o financeiro dela? E a questão do que a Celina falou de você, aplicante, ter parte no seu nome, por que é importante? Porque vamos pensar num cenário que você é casado com filhos e tudo, e você vai depender integralmente de alguém, né? Você se mantém no seu país. Exatamente. Então, a imigração também vê isso. Óbvio que tem casos, por exemplo, de pessoas, de jovens que acabaram de sair do ensino médio ou terminaram recentemente a faculdade, ainda estão ali pelos seus 20 e poucos anos, faz muito mais sentido que, óbvio, o pai, a mãe, enfim, alguém vai dar o suporte financeiro para que ele venha para o Canadá. Mas você tem que pensar dentro de um cenário e você imaginar assim, se eu fosse analisar isso, eu também ia achar estranho, né? Poxa, uma pessoa de, sei lá, 30, 40 anos, casada com filho, e não tem nenhuma reserva financeira, não teve nenhum planejamento financeiro para esse projeto, então o oficial também olha isso. E eu acho que é um ponto importante também. A imigração, ela não olha a cada um dos critérios separadamente. Então, não significa que você tenha uma boa comprovação financeira, que não importa que você esteja desempregado, que você não tenha nada tão expressivo no seu perfil, que o seu processo vai ser aprovado, ok? E da mesma forma que, não, mas eu tenho emprego, eu tenho casa, carro e tudo, e você não tem uma boa comprovação financeira. Um ponto que né, a gente faz comprovação financeira mostrando seus extratos, por exemplo, imposto de renda, tá? Digamos o seguinte, você tem 500 mil reais na sua conta, ok? Há pelo menos os 4 meses que a gente apresenta, porém você faz um salário de 3 mil reais. Como é que você juntou esses 500? A gente vai ter que explicar. Entende? Foi uma venda de um imóvel, foi uma herança, eu juntei agora que eu mudei de emprego, por exemplo. Como é que você chegou nos 500 mil, tá? Então, tem que fazer sentido, porque toda aplicação, ela se conecta, ok? Então, a gente tem que fazer sentido em absolutamente tudo, tá? Voltando um pouco à questão do custeador, ok? Para que a pessoa possa te custear, é uma pessoa que financeiramente, tá? É uma pessoa estável, certo? E que vai poder te dar esse suporte, além de bancar as próprias despesas. Ok? Então, se é uma pessoa que talvez tenha um valor menor que o seu, tá? Talvez ele não faça sentido ser o seu custeador, tá? A imigração olha também a questão do seu nome, se o seu nome está limpo, se você tem alguma pendência, assim como, né, de custeador. Nós já tivemos um caso bastante interessante, né? Não sei se você lembra, Débora, alguns anos atrás, né? Uma cliente entrou com um custeador que tinha bastante valor financeiro na comprovação, ok? E quando veio a negativa, falando que não tinha dinheiro, tal, tipo, que estranho, né? Não ter dinheiro, não estava lá apresentado, ok? E nós pedimos uma ATIP, que é o documento, né, oficial, né, onde eles relatam, na grande maioria das vezes, né, o que causou a negativa, tá? E quando chegou a ATIP falava bastante do custeador. Eles levantaram pelo nome do custeador, ele tinha diversos processos, né, trabalhistas,
onde, né, cada processo era um valor X, no final das contas, aquele dinheiro dele não ia ser mais dinheiro dele, porque esse tudo para pagar estava comprometido. Entende? Então, a imigração faz esse levantamento para entender, esse custeador, ele é custeador real, ele vai poder realmente dar esse suporte ou não, porque não existe um contrato de comprometimento, certo? Existe uma carta do custeador falando, eu sou fulano, qual que é o meu relacionamento com o principal aplicante, né? Quero dar suporte financeiro, tá aqui meus extratos, aqui tá minha identidade, etc. Não existe um contrato de obrigatoriedade, nem poderia ter, né? Porém, a imigração vai olhar isso com bastante cuidado. Exatamente. A gente já viu casos também de, por exemplo, as pessoas que têm o nome, como é que fala? A gente fala nome sujo, né? Inadimplência, exatamente, né? Que também no ATIP veio citando isso. Por quê? Porque parte daquele valor que estava apresentado ali, ele está comprometido, você tem uma dívida. E aí a gente entra na questão que muita gente pergunta sobre pegar empréstimo, né? Aí as pessoas falam, eu vou pegar um empréstimo, aí eu coloco lá na minha conta, né? E aí espero os 4 meses. E aí a gente apresenta, né? Ou até às vezes a pessoa não quer esperar, ela quer pegar um empréstimo, ela quer mostrar aquele dinheiro, ou ela quer utilizar o limite de crédito que ela tem, né? Então tem que pensar que uma vez que você pega um empréstimo, você está adquirindo uma dívida, né? Aquele valor, ele não é seu até você devolver pro banco. Então, ele é uma dívida. Então, tudo isso precisa ser analisado e avaliado, porque o oficial, ele analisa dessa forma. Ele também vai olhar dessa forma, tá? Então, a comprovação financeira, ela precisa, principalmente, é um valor que esteja disponível imediatamente para você utilizar no seu projeto. Ele quer ver, ele quer enxergar, o oficial, é que você se preparou financeiramente durante um período, né? Que você tem aquele valor que você vai utilizar para esse projeto Canadá. Ok? Então, isso é muito importante. O próximo ponto que a gente vai falar é a questão do vínculo, né? Então, assim, o que é a questão do vínculo, né? Eu estou desempregada, eu não posso aplicar? Pode. A gente já tivemos várias pessoas desempregadas aqui, que estão desempregadas com o processo aprovado. Mas tem que fazer sentido, né? O porquê que você está desempregado, né? Ou talvez, muitas vezes o que chama atenção é a pessoa ter saído do trabalho muito próximo dela aplicar o visto, né? Que isso pode demonstrar que você já está se desfazendo e a minha intenção... Ou a gente precisa do direito da rescisão para poder usar, entende? Então, é um ponto bastante importante, porque você tem que mostrar que a sua vida... Você está levando uma vida... Normal, independente se você vai vir estudar, não. Até porque você só vai embarcar com o visto aprovado, certo? E aí, o primeiro passo é pegar a carta de aceitação da instituição, juntar toda a documentação para poder dar entrada. Porque sem a carta de aceitação, também não existe um visto de estudo. Não é para dizer, eu quero estudar, quando eu chegar lá, vou me resolver. Não é dessa forma. Você tem que ter uma carta de aceitação, tá? Então, a questão de vínculos é bastante importante, porque a imigração quer ter certeza que você está levando uma vida, você está ganhando seu salário, as coisas estão acontecendo, você está estudando. Estudar é um vínculo. Sim. Estar trabalhando, ele é um vínculo, entende? Você cuidando, por exemplo, né, de pais idosos. Negócios né? de família. Tudo que faz você voltar para o Brasil, ok? A venda de um imóvel, a venda de um automóvel, isso não é vínculo, porque através de uma procuração você resolve, entende? Mas se você tem um bom emprego no Brasil, né, com um bom salário, dificilmente você vai ficar aqui, certo? Passando perrengue, vamos dizer dessa forma, né? Por quando você tem algo para voltar para o Brasil. Então, isso é, né, o retorno ao Brasil é muito importante. Exatamente. Aí a gente passa para o terceiro tópico, que seria a questão da coerência, né? Do motivo do que você quer vir fazer aqui, né? O que é de acordo com o seu cenário, com o seu background. Então, a gente fala da escolha do curso, ok? Não significa que você não possa mudar completamente de área. Você sempre vai poder estudar o que você quiser, o que você desejar, ok? Porém, na aplicação, você vai precisar explicar o que aquilo vai agregar para você. Então, a gente tivemos já diversos casos. A pessoa era advogada e quer fazer culinária, né? Pode fazer? Pode, mas por quê? Como que você vai explicar, né, a coerência, de onde você vai fazer esse link com o que você tem hoje e o que você quer fazer. Então, por exemplo, a gente sempre pergunta, vamos dar culinária, sempre culinária é o meu exemplo. Mas, por exemplo, tem gente hoje em dia que muita gente cozinha em casa, né? Gosta de postar, ou às vezes vende entre amigos, enfim, ou tem um negócio que não é algo tão oficial na área da culinária, e a pessoa quer se especializar nisso.
E ela é administradora de, sei lá, de empresa, ou ela é um advogado. Nós já tivemos outro exemplo. Sim, um médico, lembra? Sim. Cirurgião. Ele veio fazer um programa de culinária, mas por quê? Porque ele tem uma vida mega estressante. Ele quis fazer um curso para tirar esse 1 ano. Ele gosta de cozinhar, conseguimos, né, comprovar através de fotos e tantas outras coisas, sei lá, na rede social mesmo, que é um hobby dele, entende? Então, assim, por que não? Faz sentido, não necessariamente carreira, mas ele pode fazer sentido em relação à questão pessoal, né? Como é que seria? Eu esqueci a palavra agora. Quando você faz alguma coisa para você, né? Um crescimento profissional. Não, profissional não. O quê? Hobby? O quê? Ele seria... Daqui a pouco eu lembro. Não tô lembrando. Então, é muita questão da coerência, é isso. É você tentar mostrar e comprovar de alguma forma qual o sentido desse curso, ok? Por exemplo, a gente tem muita gente, é muito comum gente que é formado em uma área X e ela não atua naquela área, né? Muito. Então, pessoas que, sei lá, eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalhei a vida toda como assistente administrativo, como gerente administrativo, alguma coisa do tipo. Então, vou fazer um curso de administração, um curso de negócios e tudo. Tem sentido, você consegue fazer o vínculo, né? Olha, apesar dessa minha formação, eu sempre trabalhei, eu preciso me capacitar, eu preciso ter algo realmente na área. Então, a questão de você conseguir comprovar ou explicar a coerência, o que esse curso vai te proporcionar. Outro ponto sempre importante na carta de intenção é você meio que comparar o curso que você vem fazer aqui com um curso semelhante no Brasil. Abra a grade. Mostra para eles. Se eu estudar no Canadá esse programa, eu ganho alguma certificação reconhecida internacionalmente, eu vou estudar algo que não tem no Brasil. Quando você consegue encontrar um programa que não tem no Brasil e que tem aqui, você já está com meio caminho andar, porque tem toda a comprovação do porquê. Isso te dá uma certa relevância, é um peso ali, tá? Muita gente, por exemplo, formado em arquitetura, quer vir para o Canadá, quer fazer um outro curso de arquitetura, mas por quê? Você já tem formação, você tem, sei lá, 10 anos de experiência, o que esse curso vai te agregar? É diferente, peraí, eu quero fazer um curso focado em, sei lá, algum programa específico, por exemplo, ok? Que você usa dentro da arquitetura. Talvez esse programa não tenha no Brasil. Faz sentido. Pode ser ainda dentro da área de arquitetura, mas não é um copy-paste do programa que você fez, certo? Né? Área de tecnologia, né? A área que está, né, bomba no mundo todo, por exemplo. Você pode ter se formado há 10 anos atrás, a tecnologia ela muda rapidamente. Você precisa fazer uma reciclagem. Você pode fazer um outro programa aqui que seja o mesmo título, porém a grade é completamente diferente. Então, isso tudo vem na carta de intenção. Tá? Exatamente, é você conseguir demonstrar isso. Ainda falando da carta de intenção, tá? Uma outra dúvida vocês fazem a carta? Não, a gente não faz a carta. Tá? E por que a gente não faz a carta? Porque a história é sua. Ninguém melhor do que você para contar a sua história, entende? O nosso trabalho aqui vai ser olhar essa carta e eu vou dizer, Débora, não tá legal. Você não está mostrando os pontos que te traz, os seus vínculos, né? Coloca, por exemplo, né, matérias onde fala que essa vivência fora é muito importante, essa certificação internacional é importante para a sua carreira, dentro da sua área hoje exige que a pessoa tenha uma vivência internacional, entende? Então, é você trazer essas informações, porque, né, nós já participamos até de webinar, juntamente com o consulado, onde eles dizem, a gente sabe exatamente quais são os consulados que fazem, porque é a mesma carta só muda o nome do cliente, o curso que vai fazer, porque a intenção é igual. Não pode ter, nem todo mundo tem a mesma intenção, sabe? Nem o processo é igual ao outro, tá? Então, é muito importante que vocês investam o tempo de vocês fazendo uma boa carta de intenção. Acho que a gente já falou carta de intenção, sei lá, 500 vezes, né? Desde que a gente começou esse webinar. A gente dá toda a orientação, a gente dá o caminho para você do que é importante você colocar na sua carta de intenção, mas a gente não pode escrever por você, não, ok? Outro ponto também importante é assim, não coloque coisas na carta que de alguma forma você não consiga comprovar. Tá? Então, assim, tem coisas ali que a carta também ela tem que fazer jus ao que você está apresentando. Então, não coloca promessas na carta de coisas que você não vai ter. Muita gente chega, mas eu quero escrever que eu vou ter tantos mil depois. Você tem agora? Não, então não coloca. Ok? É claro, você pode usar, tá? Exemplo, olha, se o meu visto for aprovado, ok? Eu vou sair do meu emprego onde eu vou poder resgatar mais X. Então, se o meu visto for aprovado, eu vou sair do meu emprego.
ok, ele faz sentido. Não é uma Mas coisas mais apresentação concretas. financeira que a gente vai poder dizer, ele Exato. tem X de dinheiro. Não, mas é uma promessa, digamos, real que vai acontecer se o Real. visto for aprovado, tá? Exatamente. Então, isso é muito importante também. Isso. Aí a gente passa para um outro ponto, que é a questão da documentação incompleta, ok? Eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem que, mesmo que seja um visto de estudo, um visto temporário, ele é burocrático. Existe a necessidade de apresentação de vários documentos. E muitas pessoas falam, ai, mas isso é tão invasivo. Eu tenho que mandar o meu extrato, eu tenho que mandar os meus documentos. Você está pedindo para vir. Exato. Ok? Então, assim... É uma maneira grosseira até de falar isso, né? Mas você mas está pedindo, certo? Um visto, você quer entrar no país. Então, a condição deles é, me prove, né? Então, assim, a questão da documentação completa é muito importante, ok? E dentro da documentação completa, inclui a questão das traduções, ok? Então, desde a pandemia, né, independente se você esteja aplicando do Brasil, a documentação, ela precisa vir com tradução. Ok? Ela precisa vir acompanhada de tradução. Antes, a documentação podia vir toda em português. Eles não pediam tradução de nada. Só Brasil, Só né? Brasil. Só Brasil que a gente sempre tá falando operou de Brasil. diferente, né? Exato. A gente está falando aqui de Brasil. Então, assim, sempre você podia botar toda a sua aplicação em português, ela ia ser analisada normalmente. Até a carta de intenção. Até a carta de intenção. Dentro da pandemia, né, quando começou a pandemia e etc., eles exigiram traduções. Por quê? Porque os processos estavam sendo distribuídos para outros escritórios, ok? Onde as pessoas não falam português e não entendiam o português. Então, hoje, parte da documentação para ser considerada completa, tá? É com tradução. A gente pode falar o seguinte, tá? Ah, mas o meu amigo aplicou sem tradução e foi aprovado. Sim, pode acontecer. Ok? Como a gente falou logo no início, meu amigo aplicou com pouco dinheiro e foi aprovado. Sim, pode acontecer, ok? Mas pensa que, primeiro, o seu caso é diferente do dele, o seu caso possivelmente não vai ser analisado pela mesma pessoa que analisou o processo dele. Então, quanto mais completa possível, então, assim, os extratos bancários, a imigração ela não quer ver só o seu saldo. Ela também quer ver a sua movimentação. Ela quer entender como que você consegue manter aquele valor todo mês, ok? Então, é muito invasivo mostrar? Eu também acho, é muito invasivo, mas é parte do processo, né? Então, eles vão querer ver o seu financeiro, eles vão querer ver seus olerites, né? A gente pede muitas vezes imposto de renda, exatamente, imposto de renda completo também, carteira de trabalho, o que seja. Então, assim, são vários os documentos, ok? E, às vezes, a não apresentação de pode valer a sua aplicação toda. É assim, tudo que a gente está conversando aqui, claro, nós não somos as donas da verdade, Não. Jamais, tá? Mas são bastante anos fazendo isso, tá? Nós temos índice altíssimo de aprovação, então a gente sabe que, de alguma forma, não é por ser chatas mesmo, com documentação, ok? É por isso que a gente tem um bom índice de aprovação. Tá? Não existe o certo e errado, não, ok? É apenas aconselhável, não é mandatório, tá? É aconselhável. Isso é muito importante a gente deixar claro. Não é porque você não tem o valor que a gente considera bom que você não pode aplicar, entende? Até porque se você tiver mais, não é garantido uma aprovação, ok? A gente recomenda. Recomendação, ok? Então vamos lá. No quinto ponto aqui, a gente fala sobre omissão de informação. Esse é um ponto que pega. E pega bonito. Ok? De negativa. Exatamente. Um dos pontos chaves, assim, um dos mais famosos que a gente sabe aqui, é a pessoa que não fala que já teve visto negado. Para qualquer país, ok? Não importa se aconteceu há 1 ano, há 10, há 20 anos. Você não pode omitir esse tipo de informação, ok? Isso pode causar o seu banimento, né? Então, você pode ficar até 5 anos sem poder fazer qualquer solicitação para o Canadá. Então, não importa. Não, mas foi um visto para os Estados Unidos negado há 15 anos. Não importa. Lá eles não perguntam nos últimos 10. Não, eles perguntam se você já teve algum visto negado para qualquer país, para qualquer lugar. Então, esse é um dos pontos. Ok? Muito. Vale levantar uma outra questão, tá? Se você já pediu um ETA, ok? Que é autorização eletrônica para você entrar aqui no Canadá, porque você tem um visto americano válido e você conseguiu aplicar dessa forma, ou um visto canadense concedido nos últimos 10 anos, ele foi negado, esse ETA tem que ser mencionado, que ele foi solicitado, ok? Então, muita gente deixa de falar, mas foi um ETA, ok? Ele é considerado um pedido,
ok? Então tem que mencionar ali, tá? Para não dar o misrep. Eu acho que outra questão também é que vem da parte de como você apresenta os documentos, é você, de alguma forma, não deixar dúvidas ao oficial que aquele documento ele é verídico ou não, ok? Que eles também muitas vezes pegam um pouco no pé se eles não acreditarem que aquele documento realmente é um documento oficial, que realmente foi uma empresa ou foi um órgão que emitiu aquele documento. Então, é muito importante isso também, você pode ter problemas, tá? Acho que a gente pode falar também de estadias sem status. Sim, porque existe uma pergunta, né? Se você morou... Não, quer dizer, na a verdade, pergunta é onde você morou, né? Nos últimos 5 anos, certo? Por mais de 6 meses. Aí tem que ser mencionado, certo? Tem outras perguntas ali dentro que falam sobre essas estadias, ok? Então, tem que ser mencionado, tá? É importante que você tenha clareza na sua aplicação, para não virar uma bola de neve lá na frente. Aí, peraí, você aplicou para o visto temporário dessa forma, passou. Aí chegou lá na residência permanente, sabe? Então, assim... Qual a informação que você colocou lá? Exatamente. É importante vocês guardarem uma cópia de absolutamente tudo, ok? É importante vocês... Eu acredito o seguinte, quando você contrata uma empresa para te representar, é porque você confia na empresa, tá? E eu parto do ponto onde, ok, tenha cópia de tudo. Saiba o que está sendo anexado, saiba o que está sendo escrito, porque quem vai tomar negativa, se caso acontecer, é você. Então, é muito importante você saber, ok, nossa, tá escrito isso, tá certo. Essa foi a data, esse foi o trabalho que eu fiz. Se não é, tem que consertar, sabe? Peça para dar um ok antes, né? Nada nosso sai daqui sem o cliente dar o ok. E saber o que está sendo anexado. Porque é a responsabilidade nossa estar apresentando toda a documentação que você entregou. Entende? É o seu processo. É o seu processo. Ok? Às vezes, algumas pessoas até questionam, mas por que eu tenho que revisar? Então, eu estou pagando para vocês fazerem. A gente entende, a gente está fazendo a nossa parte, mas você tem que revisar para ter certeza que a gente está colocando ali tudo de acordo com... Ter a ciência. Exatamente, que você apresentou para a gente e da forma como foi apresentado. Isso é bem importante. Exatamente. Novamente falando sobre a tradução, lembrando, ok, que hoje, atualmente, os processos eles precisam ser acompanhados de uma tradução, a gente está falando de temporário, então certificadas que eles colocam ou juramentadas, ok? Então, estejam atentos com isso. Isso entra na parte que lá no início a gente falou sobre planejamento financeiro, não só para comprovação. Então, como a gente falou ontem, a gente fala de novo, existirão gastos, ok? Então, você vai gastar com tradução, você vai gastar com taxas do governo, exame médico. Então, você precisa estar preparado para isso. Por isso que o seu financeiro não pode ser tão limitado no sentido de você só ter a quantia para você poder aplicar, né, pagar as taxas ou pagar o seu college e comprovar o que a imigração está pedindo, ok? Você sempre tem que pensar que você tem que ter uma gordurinha. E aí falando até dessa questão do financeiro, que muita gente fala também, mas eu vou para lá, o meu curso me permite trabalhar, né? Então, assim, independente disso, o que você vai trabalhar aqui e ganhar aqui, tá? Se é que você vai, né? Você não é parte, não pode ser parte da sua comprovação financeira, ok? Até porque em quanto tempo você vai conseguir um trabalho, dependendo o que você vai trabalhar, qual vai ser o valor. O estudante ele tem limite de horas para poder trabalhar por semana. Então, assim, você precisa ter o planejamento financeiro tanto para os gastos quanto para a comprovação. Ok, antes da gente começar, né, a ler as perguntas e responder, tá? A gente vai estar no Brasil, né? Eu vou estar no Brasil, a gente não, a Amy, eu e mais a equipe, tá, do Brasil. Nós vamos, então, estar em São Paulo, né, Rio de Janeiro e Fortaleza, ok? Vamos fazer, então, o evento presencial com diversas instituições de ensino, né, de grandes cidades, cidades menores, vai ter a equipe da 3RA, né, para ajudar vocês com a programação de cursos. Eu vou estar lá para a gente falar sobre vistos temporários, residência permanente, vamos ter palestras também, tá, junto com as escolas, então eu convido para vocês a participarem, inclusive a equipe vai estar colocando as datas, São Paulo vai ser no domingo, 19 de março, Rio de Janeiro é dia 22 de março, que é uma quarta-feira, se não me engano, e Fortaleza vai ser no final de semana, dia 15 de abril, tá? Tem uma surpresa para vocês também que está participando ao vivo com a gente. Nós vamos estar enviando um e-mail para vocês com o convite. Exatamente. Para vocês se inscreverem. Para você poder participar
né, desse evento. Vai ser o evento com a maior presença de instituições de ensino canadense também. Lembrando que a gente né, fomos pioneiros nisso, nesse tipo de evento, teve Covid, teve que parar, agora a gente está retomando, está tentando voltar à normalidade novamente, né? Então, a gente espera vocês em São Paulo dia 19 de março, Rio de Janeiro no dia 22 de março, Fortaleza no dia 15 de abril, tá? E a gente vai estar contando também com a Gabriela da Maple Road Consulting. Ela ajuda você, né, a organizar o seu currículo, colocar no formato canadense, como se comportar, né, numa entrevista. Ela vai estar presencialmente em São Paulo e no Rio. Exatamente. Okay? Lembrando que no dia 13 é segunda? Dia 13 é segunda? A gente vem com o terceiro webinar, né? O último dessa série que a gente fez agora. A gente vai falar sobre a diferença entre o Express Entry e os programas provinciais. Se você está aqui, você se inscreveu, você não precisa fazer uma nova inscrição, você automaticamente vai poder assistir, né, ao vivo também, porque é sem replay, né, a gente não vai postar novamente esse conteúdo aqui. Então, na segunda-feira, no dia 13 de março, a gente volta para falar sobre Express Entry e a diferença entre Express Entry e programas provinciais. Legal, vamos lá. Então, acho que pode começar pelas dúvidas, certo? Marco, olá, perdemos o webinar que ocorreu ontem, né? Ficará disponibilizado? A equipe já colocou para você, tá, Marco? O link no YouTube para você poder assistir. Exatamente. Vamos lá, a Eduarda falou, boa noite. Quanto à questão de vínculo na carta, citar família que fica é bem visto pelos oficiais ou levam em consideração o emprego? Então, é um conjunto de tudo, Exato. Né? Quem é essa família que vai ficar, por exemplo? É uma mãe ou um pai idoso que você cuida, por exemplo? É alguém que depende financeiramente de você, depende de você estar de volta, né? Já aconteceu da gente ter, por exemplo, cliente que mora com uma mãe idosa, vai vir fazer o programa, tem o outro irmão que já é casado, já tem a vida lá acontecendo, falou que eu me comprometo a cuidar da nossa mãe por 2 anos, enquanto essa pessoa estuda no Canadá, entende? Então, assim, a gente tem que ver qual que é o grau de parentesco e qual é a dependência, por exemplo, tá? Para incluir isso na carta ou não. Exatamente. Aí o Felipe pergunta como fazer uma boa carta de comprovação financeira no qual o suporte financeiro será dos pais parentes. Então, você tem que, na verdade, contar a sua história dentro da carta de intenção, tá? Se a grande parte está vindo deles, por que está vindo deles? Entende? Quantos anos você tem? Você já é formado? Você trabalha? Né? Por que você não... Por exemplo, por que você não chegou no valor que você precisa? Você depende, né, do dinheiro, né, de custeadores. A gente tem que fazer esse link. Exatamente. E na carta que a gente chama de carta custeio, né, que é a pessoa que está apresentando, né, esse suporte, você também a pessoa pode escrever um pouco sobre o vínculo entre vocês, o motivo que ela está se colocando financeiramente responsável, né? Então, não tem, é o que a gente falou, não existe um padrão, ok? Não tem de trabalhar com padrões, porque cada caso é um caso. Outra coisa, Felipe, às vezes, tá? Valeria a pena a gente fazer uma consulta só para eu entender, ok? Qual é o valor, como é que tá vindo isso? Se não é melhor, de repente, você aguardar um pouquinho para entrar esse dinheiro na sua conta, esperar alguns meses, ou de repente a gente usar algum outro formato onde não vá transparecer tanto que está vindo tudo do custeador, sabe? De repente, pagar um curso de uma forma, transferir um financeiro, jogar num... Assim, a gente tem que mexer em algumas coisas para entender qual vai ser a maior chance, tá, de você ter sucesso nessa aplicação. Exatamente. Vamos lá, o Leno perguntou, boa noite. Para comprovação financeira, o montante precisa estar na conta por um tempo mínimo? Aconselhamento seria 4 meses. Exatamente. Eu trabalhando home office para o Brasil, meu salário conta como comprovação financeira? Indo com minha família seriam 17 mil, mas teria uma renda mensal de 5 mil. A empresa me dando a carta que eu continuarei trabalhando e recebendo salário conta no processo? Então, Renaldo, você é a pessoa que vai estudar ou que vai vir como acompanhante, ok? Isso faz diferença também, tá? É claro, o estudante que trabalha remotamente não tem limitação de horas, mas vai ter uma limitação porque vai estar estudando aqui dentro, certo? Então, acaba que vai travar um pouco as horas de trabalho, mesmo que seja remotamente, tá? Então, assim, a gente pode usar isso? A gente pode usar, mas ele não é dinheiro na sua conta. É uma perspectiva que isso venha acontecer, certo? Vai ter a questão do fuso, etc. Vai continuar funcionando remotamente. Se não funcionar, você vai perder essa renda. Então, a gente pode usar, mas ele não como é que eu vou dizer? Ele não seria uma comprovação principal. É um extra. É a mesma coisa, por exemplo, pessoas que recebem aluguel,
né? É uma renda que você renda, vai ter, mas não é um dinheiro, não é um valor concreto já ali, um montante alto de uma vez só que você tem na conta para mostrar. Então, é um extra. O Gabriel, olá, boa noite, Celina. Dependendo do perfil do casal que está indo para o Canadá atrás do college com PGWP, é correto dizer que existem províncias que podem ser mais interessantes para estudar, cuja prioridade seja adquirir o PR através dos programas federais ou provinciais? Custo de vida e outros pontos como frio são importantes, mas consequência. O foco é conseguir um PR. Gabriel, sim, eu acho que você participou até mais cedo, né, do outro webinar que eu fiz junto com o Francisco da 3RA e com a Tati da ALAC, tá? É muito importante entender qual é o seu perfil hoje, entende? Você tem um perfil hoje que depende, você vir estudar TPGWP experiência para você conseguir adquirir a residência permanente, ou você tem um perfil que a gente pode trabalhar em cima do inglês e francês, etc., para você poder aplicar do Brasil, por exemplo. Eu tenho que entender isso para poder te guiar, tá? A realidade cada província vai ter o seu próprio programa provincial. Alguns são mais interessantes para X, outros são mais interessantes para Y, ok? No geral, por exemplo, programa do Atlântico, tá? Se você se forma, né, dentro das províncias, né, e você tem uma oferta de trabalho, você já tem um caminho onde você não precisa demonstrar a experiência anterior. Ele é uma facilidade, mas ele é um programa que ele pode sofrer modificações. E se você estiver focando somente nisso, com o propósito de residência permanente, esse programa de repente acabar, e não é nem a província que você queria ir, isso pode vir a ser um problema, sabe? Então, a minha análise geral geralmente começa com o programa federal, que engloba todo mundo, exceto Quebec, e depois a gente parte para os provinciais, né, separadamente, dependendo do seu perfil. Eu acho que algumas coisas que o Gabriel colocou ali, também é importante a gente falar na fase do planejamento, né? Que é o clima, é o custo de vida, é o mercado de trabalho, né? O frio talvez não importe agora, que você não está vivendo no dia a dia, tá? Porque a gente consegue enxergar muita coisa estando aqui dentro há tanto tempo, sabe? Então, assim, é um pouco... Claro, o foco vai ser sempre uma residência permanente, mas chega num ponto que, às vezes, a pessoa Você tem que pensar assim, quanto tempo vai levar para você conseguir chegar na residência permanente? Você vai conseguir, você não vai se frustrar, porque... Existem muitos casos assim. Então, procure bastante sobre a província, né? Sobre a cidade que você pretende, mercado de trabalho. Custo de vida baixo não necessariamente quer dizer, tá, que você tem benefícios. Por quê? Às vezes o custo de vida mais baixo é porque tem menor empregabilidade na sua área. O seu salário vai ser mais baixo. Então, é tudo uma coisa, é a mesma coisa. Tudo vai se conversar aí no meio, tá? Exatamente. Então, isso é um ponto importante. A gente entende que o foco é a residência permanente, mas pensa aí que você vai ter longos anos, né, vivendo naquele lugar, e talvez isso possa te frustrar e fazer com que o seu plano não saia do papel. Exatamente. Vamos lá. A Eduarda, lembro que um dos documentos necessários é a questão médica. Em quais casos esse exame poderia gerar uma recusa do visto? É comum? Vamos lá. Acaba que o exame médico ele não é um erro, tá? Por isso a gente não colocou como erro, mas sim pode ser uma causa de uma recusa, tá? O exame médico ele vai ser mandatório para quem estiver aplicando para um study permit, né? Inclusive vocês vão fazer ele upfront para entrar junto com a documentação, que é uma medida, até uma solicitação por parte do governo para não atrasar mais o seu processo, tá? Quando que ele passa a ser um problema, né? Quando você tiver alguma doença considerada grave, tá? Onde exige um certo valor, né? E tempo de tratamento, etc., onde vai pesar no orçamento da saúde, ok? Que é em torno de quase $19 mil por ano por pessoa. Então, se você tem algo que vá gastar mais do que esse valor, né? Ele passa a ser um problema. Eles também... ou então que vai requerer, você faz algum tratamento e você vai precisar seguir o tratamento. Em alguns casos que a gente já teve aqui, alguns aprovados, outros negados, com relação à saúde também, normalmente eles não negam logo... Não, eles vão te pedir, Eles vão te pedir, por exemplo, que você demonstre, então, que você vai conseguir ter, talvez, um auxílio do sistema de saúde do Brasil, por exemplo, você vai conseguir ter a sua medicação. Ou que você vai vir para o Canadá já nos seus 2 anos de curso com remédio, uma carta do seu médico falando, sabe? Então, tem algumas questões. Também não significa que é certo que vai ser negado, tá? Mas óbvio que sim, é um risco disso acontecer. Então, vamos lá. O Leno, é recomendado anexar os documentos originais em português junto com as traduções? Mandatoriamente. Sim,
tá? Você não pode botar só o documento traduzido, é sempre a tradução junto com uma cópia do documento original. Quanto tempo tem demorado desde a aplicação até a aprovação? Tá difícil responder isso. Vamos botar em média 16 a 20 semanas? Tá? Sendo bem sensata, acho que é isso. Tá. Porque assim, gente, tempo de processamento é uma coisa que ainda tá muito confuso, tá? Existe recomendação de páginas na carta de intenção, um mínimo, um limite? Não, mas assim, gente, se você fizer 5 folhas, o oficial não vai ter saco de ler. E provavelmente, sei lá, na primeira folha, 1,5 folha, ele vai dizer, cara, não acaba. Sabe? Ele vai julgar pelo inicial, tá? Eu acho que você tem que ser objetivo, ok? E você precisa detalhar também, tá? Então, assim, é um balance ali no meio. Eu diria 2 páginas, 3 páginas no máximo, né? Você consegue explicar bastante. E uma coisa que eu também sempre falo, que a gente sempre recomenda para os clientes, é assim, às vezes se você fizer a carta em português, você vai ter que traduzir, né? Então, e você não quer gastar e você já quer redigir em inglês. Você pode, tá? Mas às vezes a gente não consegue se expressar tão bem em inglês do que a gente se expressaria, como a gente se expressaria em português. Então, às vezes pode ser um custo a mais que você vai ter que fazer uma tradução daquele documento, mas faça a carta em português se você vai conseguir explicar melhor a sua situação e o seu cenário, tá? Cadê? O Leno está perguntando se a site de Calgary também vai estar no evento. Vai estar no evento, mas eu não consigo confirmar se é São Paulo, tá? Provavelmente a 3RA vai poder confirmar isso para você. Tá? Sim, tá ali. Não é. Tá ali, não consegue confirmar agora se tá em São Paulo. Mas a equipe vai ver e a gente depois posta, tá bom? Cadê? Todos os documentos precisam ser traduzidos ou apenas os mais importantes? Então, todos. Claro que tudo é importante dentro da sua aplicação, a gente não, tá? Né, você não vai colocar algo que não tem importância. Claro que assim, a gente aqui tenta avaliar de alguma maneira, né, que você tenha o menor custo possível com relação à tradução, tá? Porque a gente entende que é muita coisa. Então, mas assim, é praticamente tudo. Ok? A gente pode pegar, se você tem um documento que ele é praticamente todo igual, a gente pode botar, você vai traduzir a página A e a página... A gente vai sempre tentar te ajudar a economizar, tá? Porém, o que é mandatório, o que é importante, precisa ser chamado a atenção, a gente vai pedir para que traduza. Exatamente. Cadê? Sobre a tradução juramentada para o Express Entry, ainda é realmente necessário a vinculação dos documentos? A empresa que eu fiz aboliu essa prática com a pandemia. O que é vinculação dos documentos? Não sei. Não sei, a gente não entendeu. Carolina, coloca aí de novo para a gente. O que seria? A gente precisa da versão em português, certo? A versão em inglês traduzida. Eu não sei se ela está falando que é a questão daqueles reconhecimentos, selo e etc., o que a gente tem visto muito, que realmente desde a pandemia, que começou a ter aquelas autenticação eletrônica, tá? Isso, na verdade, pode, porque é uma prática agora e é isso que acontece, é isso que você está falando. Mas sempre tem que pensar o seguinte, tá? Se o tradutor te volta com a tradução e uma cópia em português carimbada por ele, você também tem que colocar uma cópia sem carimbo do tradutor, que seria o documento original, tá? Vamos lá. O limite de horas de trabalho. Li algo sobre não estarem limitadas as horas. Procede? Não é dessa forma, tá? Para quem aplicou até dia 7 de outubro de 2022, realmente podem trabalhar de forma full-time. Existe um prazo para isso, que é até o final do ano que vem. Não, que é até o final desse ano, tá? 2023. Mas para quem está aplicando agora, são 20 horas de off-campus e full-time nas férias. Exatamente. Vamos lá. O cônjuge pode apresentar o IELTS Academic como comprovação ou necessariamente tem que ser o... Carolina, o webinar é focado em questão de estudo, tá? Mas respondendo a sua pergunta rapidamente, o IELTS Academic ele não serve para fins de imigração. Okay? O acadêmico ele vai servir, por exemplo, se você fez a prova de proficiência para ser aceito no college, e aí no seu processo do visto de estudo você inclui uma cópia da sua proficiência. Cadê, Gabriel? Escrever na carta de recomendação que você busca educação e experiência no Canadá para melhorar o perfil do Express Entry é um erro, pois acredito que essa experiência presencial no Canadá é a melhor forma de dar um upgrade no inglês.
Então, Gabriel, é o do intent, tá? Depende de uma série de fatores. Eu não consigo julgar se é certo ou errado, tá? A gente precisa entender qual a sua atual empregabilidade hoje, né? Assim a gente consegue mostrar que você tem forte empregabilidade, independente de ficar aqui ou não, você pode fazer ele como do intent. Claro, vai depender da sua pontuação no Express também, para ver se realmente você é um candidato que estaria recebendo um convite de qualquer forma tão logo, né? Exato, porque a gente tem clientes que tem perfil ativo no Express Entry e está aplicando para o visto de estudo, né? E a gente sempre indica que não. Vocês falaram sobre rede social, mas olham as redes sociais? Sim. Sim. Alguma coisa para evitar de colocar? Difícil dizer, né? Mas enfim. Se você estiver fazendo alguma coisa que não pode, talvez não seja legal você postar, né? Mas eles olham sim rede social, tá bom? Fazer um college para aprender inglês ao invés de um curso de inglês. Você não vai aprender inglês no college, certo? Você, né? O college, até porque os professores não vão ficar esperando ou falarem mais devagar, etc., porque você não está acompanhando, porque você não tem o inglês, certo? Então você não vai aprender isso dentro do college. Exatamente. O college não é para isso, né? Na verdade, se você estiver aplicando para um visto de estudo para você estudar em inglês, aí você vai explicar o porquê que você precisa do inglês, ok? Se eu tenho dinheiro em conta, mas não declaro imposto de renda, e essa quantia veio como presente da família, isso causa alguma dúvida neles? A gente só tem que explicar. Isso, tá? Tem que explicar, você tem que botar de onde veio aquele valor. Vamos lá, a Carolina respondeu, vinculação, ambas a cópia... É isso. Sim, Carolina, está acontecendo muito mesmo, que eles não estão mais fazendo aquela cópia autenticada, às vezes com aquele selo do cartório e etc, ok? Desde que seja um tradutor juramentado, tudo certinho, e aquela é a prática agora, atual, é isso. Não tá perguntando, é muito difícil conseguir o visto estudante pelo SDS? São mais rigorosos? Então, eu diria o seguinte, tá? O SDS, a chance de aprovação é até maior. Por quê? O SDS, você já comprovou o seguinte, que você pagou seu primeiro ano. Então, dinheiro para estudar o primeiro ano você já tem. Você já fez uma poupança, botou $10 mil no DIC, onde você vai sacar mensalmente após a sua chegada. Então, dinheiro, em teoria, para você ficar aqui, você já tem também, tá? Você demonstrou que você tem uma prova de proficiência de inglês, tanto faz seu IELTS General Training, quanto o Academic, independente da forma como você foi aceito na instituição, onde você teve nota 6 em cada banda. Você tem inglês para você estar acompanhando o programa. Então, se você olhar, você é um candidato bem seguro que você vai seguir com o seu plano. Já está pago o seu primeiro ano, já tem dinheiro para ficar aqui no seu primeiro ano e tem inglês para acompanhar a turma. A chance de aprovação pelo SDS, ele é maior do que o outro programa. E a gente consegue ver isso claramente nas nossas aplicações. Exatamente. Tá lendo, cadê? E é mais rápido. Sim. Preciso ter seguro de saúde para aplicar o visto para o college? Não. Não, para o visto, não. Na verdade, o Canadá também não exige que você tenha um seguro saúde, é uma recomendação, tá? Porque você, sem ter aqui como é que fala? O suporte da província, a parte de saúde da província, né? É muito caro, custa caro saúde aqui, ok? Então, assim, existem algumas províncias que têm carência quando você chega, só pode utilizar o sistema por um tempo, então, mas não é mandatório. Vamos lá, indo para a nossa última dúvida do Felipe, no meu caso, o Felipe que falou que o custeador, né? Isso. A maior parte do financeiro vem dos pais. Ok, no meu caso, o mestrado seria pago por uma bolsa do professor da universidade para morar lá. E o maior suporte financeiro seria dos pais, tá? Então, assim, Felipe, nesse caso, tá? Ele vai ser um pouco diferente, porque você já vem com a bolsa pago, certo? Você já tem moradia, então, ok, usar os seus pais, não vejo grandes problemas aí. Exatamente, que é que os seus pais, na verdade, vão entrar como no caso de emergência, talvez, né? Porque o resto já vai estar tudo pago, né? O resto você já vai ter acesso também. Né? Só voltando a falar novamente que vamos estar IME Canadá no Brasil, né? Nos meses de março e abril, a gente vai passar pelas cidades de São Paulo, Rio e Fortaleza. Então, em São Paulo, a gente vai estar no dia 19, no Rio no dia 22 de março e em Fortaleza no dia 15 de abril, junto com a 3RA. Né, vocês vão ter acesso, vai ser um formato feira, onde vocês vão poder conversar com as instituições, conversar com a IME, conversar com a 3RA, né? Conversar também com... como é que é o nome dela, Carolina? Não, Gabriela, tá? Para falar sobre um pouco de mercado de trabalho, né? Currículos e etc. também. E acontecerão as palestras, ok? O que mais?
Pergunta da Larissa para a gente finalizar, que eu acho que é interessante, tá? Acham arriscado aplicar para o visto de estudo agora em março para entrar em setembro de 2023 no college? Larissa, se você já está com a LOA, você já está com absolutamente tudo pronto, é juntar a documentação e dar a entrada, tá? Faça contato com a nossa equipe, o nosso e-mail é contact@contacp@ime-canadá.com. O nosso atendimento também pode ser pelo WhatsApp inicial, que é o +1 604 684 0530, tá? Ou pelas nossas redes sociais, que a gente consegue dar uma corrida, tá? Para tentar, né, juntar tudo o mais rápido possível e dar a entrada. É arriscado? A gente está um pouco em cima, tá? Sem dúvida. Porém, existe uma possibilidade de acontecer, né? Exatamente. Lembrando que o nosso atendimento inicial é gratuito, então você vai fazer contato com a nossa equipe, explicar um pouco a sua situação. Se for o caso, eles vão indicar fazer a consultoria com a Celina, se tiver alguma coisa a mais. Mas se você já tiver com a sua LOA, já, né, as coisas fizerem um pouco mais, né, de sentido, né? Você vai fazer a contratação e aí um agente de atendimento da parte do processamento vai te auxiliar do início até o fim. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até segunda-feira, que a gente vai voltar, então, com o webinar sobre diferenças entre o Express Entry e os processos provinciais. E qualquer dúvida, você avisa a gente. Tchau, tchau. Tchau.